Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafael Ferreira, vim falar aqui para vocês hoje um pouco sobre certificado digital. Eu trabalho já há mais ou menos uns 6 anos na SafeWeb, autoridade certificadora. Atualmente eu tenho o cargo de executivo de contas, tá? Trabalhando junto com algumas entidades, explicando como é que funciona o certificado, inclusive auxiliando eles como fazer a emissão e o serviço do certificado digital, mas também trabalhava antes como agente de registro na SafeWeb. Parte de documentação, parte de atendimento ao clientes. Então eu vou contar um pouquinho para vocês como funciona isso, explicando como cada empresa pode fazer a emissão de certificado, onde procurar, a documentação que precisa, enfim, normalmente as dúvidas básicas que existem das empresas, certo? Então, para começar, eu vou falar para vocês um pouco o que é um certificado digital. Normalmente, quando o contador ou alguém fala assim para ti, pô, tu precisa fazer um certificado digital, a pessoa já na hora pensa que é alguma coisa de assinatura que tem que colocar o dedo. Essa ideia ela é um pouco errada. Um pouco, vocês vão ver mais adiante isso, tá? O conceito de certificado digital é para usar, na verdade, no mundo digital. Ela é como se fosse a tua assinatura eletrônica na internet. Pode ser tua ou pode ser da tua própria empresa. Como é que funciona isso? Desde 2001, o presidente Fernando Henrique Cardoso ele colocou uma medida provisória que todas as documentações jurídicas elas têm validade digital também. Então, para isso, para ter essa validade, foi criado o certificado digital. Tá? Que então empresas elas podem fazer a emissão através da verificação da tua documentação ou da documentação da tua empresa para tu poder assinar um certificado, poder assinar uma documentação e poder fazer a transmissão dela para outra pessoa e a pessoa que receber ter a confirmação que foi tu mesmo que assinou esse documento, tá? Então, eu vou passar para vocês agora como é que é as etapas, os tipos e o que precisa para fazer. Certo. Então, vamos começar. O que é um certificado digital, tá? Normalmente, o certificado digital ele é como se fosse a assinatura eletrônica da pessoa na internet, tanto da pessoa quanto da empresa, tá? Isso não dá para confundir, que tem muitas pessoas que confundem, como assinatura eletrônica, como se fosse o teu dedo colocando ali. Não, não tem nada a ver. Até em partes depois vai ter um pouco, mas eu vou explicar como funciona isso mais adiante. O certificado digital é uma ferramenta que ela pode ser aplicada para comércio eletrônico, para assinaturas eletrônicas, para poder fazer transmissão de alguns dados para o governo que hoje são somente pela internet. E isso precisa de uma validação jurídica, que é feita através da tua documentação e inserir os teus dados dentro desse certificado. Isso só pode ser feito por uma empresa que seja uma autoridade certificadora. Ela vai fazer a verificação desses dados, vai colocar toda a tua documentação que precisa ali dentro e tu vai ter um certificado que quando tu for fazer a transmissão, os teus dados pessoais e os dados da tua empresa, eles vão estar identificados dentro desse certificado digital. Ou seja, quem for receber a informação do outro lado, seja um órgão governamental ou uma outra pessoa, vai saber que foi exatamente tu ou a tua empresa que fez essa transmissão. Bom, aí a pessoa se pergunta, o que é que vai garantir a segurança ou a veracidade dos dados que são inseridos ali no certificado digital? Dentro do certificado digital, vão cadeias, que a gente chama, criptografadas, que elas comprovam o que o teu certificado tem ali dentro é seguro e tem as informações dos teus dados corretos. Existem cadeias que vão desde a autoridade certificadora que tu fez a emissão do certificado, da Receita Federal e do próprio ITI, que é o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação. Ela é a autarquia no Brasil que ela faz a parte de manter e a fiscalização do certificado dentro do Brasil, verificar se está tudo correto, se todas as autoridades certificadoras estão fazendo a emissão corretamente e se precisa, enfim, colocar novas diretrizes, o que precisa adaptar, quais são as novas tecnologias que estão entrando. Eles fazem a fiscalização para ter certeza que o teu certificado que está fazendo a transmissão, ele está correto e tem os dados corretos da própria autoridade certificadora. Então, o que a gente pode daí utilizar, né? O que vai acontecer, o que o certificado muda na minha vida, o que o certificado trouxe para a minha empresa, já que esse certificado é tão bom, que vai agregar para o meu negócio, para o meu trabalho. Primeiro que ele é uma obrigação em vários níveis do que tu precisa enviar de documentação da tua empresa.
tá? Mas tem sistemas que estão sendo estudados e que estão sendo implementados que eles vão poder transformar toda a rotina e toda a gestão da tua empresa. Tu vai poder com o tempo eliminar o papel, ser mais ecologicamente correto, ter toda a segurança e toda a informação digitalizada e acesso do teu funcionário, e o teu próprio funcionário vai poder acessar informações e transmitir e assinar tudo eletronicamente, sem papel, tá? Esse é o futuro. E isso não só dentro da empresa, tá? Se vocês já ouviram várias vezes, já fazem 10 anos, vamos dizer assim, mais ou menos, que todo mundo fala do novo RG. O que é o novo RG? Que vai agregar várias informações ali dentro. O novo RG, ele vai ser um certificado digital. Tu vai poder ter lá dentro teu PIS, vai poder ter o teu título de eleitor, vai poder ter tua carteira de motorista ali dentro, número de passaporte, enfim, tudo dentro de um cartão, um chip, ou até mesmo do teu celular, porque não, né? As novas tecnologias estão disponibilizando, poder colocar dentro do celular. Então, isso tudo ele faz parte do certificado digital. Até mesmo os sites que tu abre, ele tem lá uma certificação digital comprovando a veracidade daquele site. Tu vai fazer uma compra pela internet, tá? Então a gente vai ver agora alguns tipos que são mais comuns, na verdade, para a tua empresa, para te poder utilizar. Como é que funciona o certificado digital. Certo, então vamos falar agora sobre os tipos de certificado digitais, tá? Quais são os tipos de certificado que vão ser oferecidos na hora de tu precisar fazer o certificado para tua empresa ou para ti mesmo, tá? Então assim, ó, o primeiro, o ECPF, é o certificado de pessoa física. Esse certificado ele normalmente é utilizado para declaração de imposto de renda, para conectividade social, por profissionais liberais. Advogado, por exemplo, utiliza muito para fazer a transmissão de petição eletrônica. Médico precisa, às vezes, para fazer alguma assinatura de exames e de outros documentos que eles têm que lançar para o governo, que tem que ter o registro disso. Para acessar conta de banco, tá? E, inclusive, o certificado de pessoa física é o certificado que tu pode utilizar para assinar eletronicamente teu e-mail. Tu quer mandar um e-mail, quer mandar um contrato, quer mandar uma documentação criptografada, tu vai enviar ele com o teu certificado de pessoa física. Volta aquilo que eu falei, por exemplo, na gestão, por exemplo, da tua empresa, de tu poder colocar contratos e documentações para serem assinados pelos funcionários ou por ti, sem precisar usar papel. Tu vai utilizar o certificado de pessoa física. Ele vai ter a tua validade de assinatura eletrônica. Então, por exemplo, um funcionário, o RH, pega a assinatura a ponto dele, o que ele fechar no mês, ao invés de imprimir uma folha e pedir para ele assinar o que foi feito, o registro do ponto, lança no sistema, ele tem um certificado digital, entra, faz a assinatura eletrônica e fica lá a mesma validade jurídica que tu pode apresentar posteriormente se precisar, sem precisar imprimir um papel, mais fácil de arquivar e ecologicamente correto, tá? Normalmente esses os usos do pessoa física. Mas para a empresa, normalmente e o mais comum é o certificado ECNPJ, que é o certificado justamente da pessoa jurídica. Esse certificado precisa também para SPED fiscal, também para imposto de renda e principalmente para emissão de nota fiscal eletrônica. Então, cada vez mais os certificados estão sendo utilizados para as empresas, mesmo as menores, tá? Hoje em dia ainda são poucas as que não são obrigatório a utilização do certificado digital, que não é obrigatória a utilização do certificado, mas cada vez mais o governo está apertando isso justamente para quê? Para poder ter um controle melhor, por questão de segurança, para, enfim, um termo que eu vou usar direto aqui, que vai ser eliminação de papel, uma coisa mais ecologicamente correta, e para dar a própria segurança da tua empresa. Então, assim, ó, o certificado de pessoa jurídica, tu vai poder fazer a emissão dele em uma mídia, enfim, ou no próprio computador, e não precisa nem ser tu que vai utilizar. Tu pode deixar ele com o teu contador, pode deixar ele com alguém da área da tua empresa para poder fazer essa utilização, como eu disse, o próprio RH ou a área contábil, sem precisar que tu esteja ali na hora. Então eu vou te dar um exemplo, o que isso ajudou, por exemplo, para as empresas, o que, vamos dizer, transformou na gestão das empresas. Antes, alguma documentação que tinha que, tu sendo o dono ou proprietário da empresa, fazer uma assinatura, ou ir num banco, ou ter que gravar num disquete, e isso tem que estar presente para fazer, não precisa mais. Tu faz o teu certificado digital,
deixa ali daqui a pouco com alguém de confiança dessa área que vai fazer essas transmissões para ti e não vai precisar da tua presença. Tu foi viajar, tá fora, tá no exterior, ou mesmo, vamos um pouquinho mais longe, mesmo que seja tu que precise fazer essa emissão. Se tu tiver com o teu notebook, com o teu certificado, tá descansando na praia, foi viajar para longe e precisa fazer uma assinatura lá na tua empresa, pediram, olha, tá precisando assinar um contrato, tá precisando assinar uma documentação que tem que enviar para o governo. Não precisa tu estar lá, não precisa de uma assinatura registrada, não precisa ir num cartório, tu já vai ter tudo no teu certificado digital. Um certificado que pode ser instalado numa mídia ou pode ser instalado direto no computador. Isso agora eu vou entrar um pouquinho mais adiante. Mas ainda no certificado de pessoa jurídica, eu quero entrar num ponto aqui que é interessante. Aí a pessoa vai se perguntar, tá, tudo bem, eu posso deixar isso com o meu funcionário, mas aí a confiança? O funcionário vai poder acessar tudo que eu tenho ali, então, vamos dizer assim, em parte sim, mas vamos partir do princípio. Se tu vai deixar, por exemplo, com o teu contador, normalmente o contador já trabalha, já conhece, vamos dizer, as finanças, já trabalha tudo dentro da empresa, tu tem uma confiança com ele, ele utiliza o teu certificado, já vai ter um acesso a alguns dados. Dentro da tua empresa, tu pode deixar ali o teu RH ou tua área contábil utilizando alguns dados que justamente eles já utilizam de alguma forma. Agora, se tu vai deixar alguém específico, por exemplo, para fazer emissão de nota fiscal eletrônica, mas tu não quer que ele acesse outros dados da tua empresa, tem o EPJ. O EPJ ele não tem vínculo com a Receita Federal, porque todos os certificados eles vão ter o vínculo do responsável com a Receita, e o EPJ não precisa. Justamente foi criado esse tipo de certificado para quê? Porque daí o teu funcionário, tu vai criar um certificado específico, eu quero um certificado para acessar o sistema da nota fiscal, só para ele fazer essa transmissão para mim e assinar eletronicamente. Mas se ele tentar acessar dados da tua empresa, imposto de renda ou alguma coisa assim, não vai conseguir acessar, porque não tem o vínculo com a Receita. Como funciona a utilização desse certificado? Como ele é instalado e como que pode ser utilizado? Bom, existem duas formas de o certificado ser instalado para te poder utilizar ele. Tem que diferenciar aí até uma coisa que é boa não confundir, porque existe o certificado A1 e o A3, tá? O A1 e o A3 não querem dizer o tempo deles, porque um certificado ele pode ser de até 3 anos. 1, 2 ou 3 anos tu pode comprar um certificado. Normalmente as autoridades certificadoras fazem um preço que vale mais a pena tu comprar o de 3. Porém o certificado A1 ele pode ser utilizado somente por 1 ano. Então por isso que eu digo, não é a questão do ano, tá? Não é para confundir. Porque o que é o A1? O A1 é um certificado que é instalado no computador, no notebook, ele é instalado dentro da máquina. É só a nomenclatura do modelo dele. Coincidentemente, ele é válido no máximo 1 ano. Tá? O outro modelo é o A3. O A3, qual é que é a diferença dele para o A1? No A3, o certificado pode ser instalado dentro de uma mídia removível, que a gente chama. Essa mídia removível consiste num token, que é um pendrivezinho, exatamente, é um pendrive, ou um cartão, que a gente chama de smart card, que parece um cartãozinho de crédito. Tem um chip ali dentro que vai instalado as cadeias, aquela que eu referi no início, e o teu certificado digital. Qual que é a diferença de cada um? Qual que é o mais vantajoso para mim? Aí sempre é bom tu trocar uma ideia assim, normalmente com o teu contador, ou ver se alguém dentro da tua empresa que está solicitando isso aí, para ver qual que é o melhor certificado, porque assim, todos eles são ou ECPF ou ECNPJ. São os mesmos certificados, tu tanto pode ter um A1, ECPF e ECNPJ, como tu pode ter um A3, ECPF e ECNPJ. Mas o que vai diferenciar? É o local onde ele vai ser instalado, a forma que ele vai se vincular com o sistema que vai ser feita a transmissão. Por exemplo, o A1 ele é muito utilizado num software de nota fiscal eletrônica. Se tu tem uma empresa e tu contratou um software para fazer a emissão da nota fiscal, não vai fazer ele direto no site do governo, ele vai te pedir um certificado digital. Só que tu só vai conseguir vincular nele com um A1. Um A3 tu não vai conseguir, porque ele precisa ter o certificado instalado dentro do computador. Normalmente a empresa de TI que vai prestar esse serviço para ti, vai te pedir para te fazer um certificado A1 e tu vai, depois que tu fizer a emissão dele, ele vai fazer a vinculação do teu certificado com o sistema que ele utiliza no teu computador. Já o A3, o token ou o cartão, ele também pode ser utilizado, aí entra naquilo que eu dei o exemplo, de deixar com outras áreas para poder fazer a utilização. Por exemplo, tu fez o certificado da tua empresa,
Em algum momento o RH da tua empresa precisa para transmitir a folha de funcionário ou para mandar dados para a Caixa Econômica, tu deixa lá o tokenzinho, o cartão com ele. Depois a área contábil precisa para fazer alguma outra coisa, eles vão lá, emprestam para eles ou fazem mais de um certificado, tá? Porque tu não precisa ter um certificado, não é assim que nem tipo um documento de identidade ou uma carteira de motorista que tu só pode ter um, ou que tem ali a validade só uma. Não, se tu precisa de 10 certificados para deixar um em cada lugar e ter uma contigo, tu pode fazer. Tudo é uma questão assim das necessidades da tua empresa, quem vai utilizar e como vai utilizar. Então esses são os dois tipos. Vamos dizer assim, ó, que o mais comum é o eCNPJ3 por 3 anos. Porque ele vale mais a pena por ser por 3 anos, tá? E é um cartãozinho que tu tem que ter uma leitora para poder utilizar ele, tá? E normalmente o contador, ele pede para os clientes fazer no cartão, porque daqui a pouco ele tem só uma leitora lá, e aí quando ele vai fazer as emissões, ele vai trocando cartão por cartão de cliente. Fora esses certificados que eu falei agora para vocês, tá? Que são os mais comuns a serem utilizados na empresa, que são solicitados normalmente pelo contador, que nem eu falei, existem outros 4 tipos de certificados que podem vir a solicitados para vocês, que são de situações bem específicas, tá? Certificado de aplicação, certificado de código, certificado de servidor e certificado de sigilo, que são tipos bem específicos mesmo e que não são os mais comuns vendidos de autoridades certificadoras, mas que quando for necessário talvez você possa precisar na sua empresa. Bom, aí agora tu vai me perguntar, Rafael, tá tudo muito bonito, tá tudo muito bom, né? Tu está falando de certificado, é uma coisa nova, tem um monte de tipo, bacana, mas o que de vantagem isso aí traz para mim na empresa, o que isso agrega para mim na empresa? Bom, pensa já da seguinte forma, tá certo que tem alguns tipos de utilizações que elas são obrigatórias, que hoje tu precisa ter o certificado, mas pensa como era antes, que nem eu falei, tudo feito com papel, tudo dependendo da tua presença, tudo dependendo que tu estivesse ali fazendo, tem que ir pegar uma fila de banco para fazer um formulário, tem que ir no cartório registrar não sei quantas vias de assinatura reconhecida em firma, cara, esquece tudo isso, esquece. As vantagens é o quê? Dinamismo, mais agilidade dentro da empresa de tudo que tu tem que fazer, segurança é uma palavra-chave aqui em certificado digital, tanto na questão da emissão, quanto na questão de utilização, no que tu utiliza na empresa, segurança que é básico, tá? Ecologicamente correto, porque não? Hoje em dia cada vez mais existe essa preocupação, então é menos documentação, é menos lixo a ser gerado, menos papel, então ele é ecologicamente correto, tá? Então isso são vantagens e isso só estou falando da obrigatoriedade, tá? Mas pensa que assim, tu pode criar um sistema de gestão dentro da empresa, que nem eu falei, tudo eletrônico, tá? Normalmente a gente chama isso de administração sem papel. Prefeituras já estão colocando isso em prática, algumas empresas já estão fazendo isso de teste. O que é? Tu elimina tudo que tu precisa de formulário de papel da tua empresa, utiliza somente certificado digital, vai ter a mesma validade jurídica, tu vai poder assinar da onde tu tiver, tu pode gerar documentação da onde tu tiver e os teus funcionários ou quem trabalhar contigo ou o contador, enfim, vai ter o mesmo acesso. Por quê? Porque tudo é feito eletronicamente, via internet, online, sem precisar de papel, sem passar por ninguém tendo que fiscalizar ou ter que estar entrando em fila para pedir autorização de alguém para algum documento. Não, tudo online, tudo na hora, tudo feito com segurança. Outro detalhe que tem que ter é que qual é a grande vantagem do certificado, ou o que diferencia ele para te ter na empresa. Pensa assim contigo, a internet ela é um ambiente seguro? Não, não é. Sabe que não é totalmente seguro. Tem algumas transações, algumas coisas que são feitas pela internet que não pode te garantir a segurança que tu quer. Porém, mesmo a internet sendo um ambiente não totalmente seguro, você pode, com o certificado digital, criar nichos de segurança, que tu pode transmitir informações diretamente para uma outra pessoa ou para outros órgãos, com o teu certificado digital. Ele cria um nicho dentro dentro da internet, dentro daquele espaço inseguro, ele cria um espaço de segurança para te poder transmitir a tua informação, certo? Essa é a vantagem que diferencia o certificado digital e que você na sua empresa precisa ter hoje em dia. Bom, agora onde fazer
E o que precisa para fazer o certificado digital? Sempre que for solicitado, exigido que tu tenha o certificado digital, tu tem que procurar uma autoridade certificadora ou uma autoridade de registro, tá? Na hierarquia do certificado digital, tem as autoridades certificadoras que estão no topo, que são as autoridades autorizadas pelo ITI a poder fazer emissão de certificado digital, que criam todo um sistema, que criam toda uma forma de poder fazer emissão de certificados com segurança. E abaixo dela tem as autoridades de registro, que são autoridades que justamente elas têm o poder ou a autorização, abaixo da autoridade certificadora, de poder fazer emissão de certificado digital. Tá? Elas não criam o sistema, elas se aproveitam desse sistema que tem abaixo da autoridade certificadora, podem ficar vinculados abaixo dela e fazem a emissão para os seus clientes. Tá? Então o que precisa? Lembrando que daí os tipos, tu vai escolher os certificados, tu quer fazer o A1, o A3, o cartão, enfim, aquilo que a gente já falou antes. Mas o que tu precisa levar para fazer um certificado digital, independente do tipo que tu vai escolher? Básico: documento de identidade válido, de preferência que ele não esteja tipo borrado, que não esteja rasgado, porque dependendo da autoridade que tu for, ele não vai ser aceito, tá? Não pode, a gente não consegue fazer emissão. Tem todos os requisitos mínimos que tem de segurança desse documento para poder fazer emissão. Então não adianta tu chegar com um documento muito antigo ou que esteja com alguma avaria, que o pessoal vai te barrar na hora de fazer o certificado, tá? Pensa como se tu estivesse indo fazer um passaporte, né? Que o pessoal lá é bem exigente para fazer, a gente sabe. Então assim, um RG, de preferência que seja de 10 anos para cá, ou a CNH, pode ser teu próprio passaporte, que nem eu falei, enfim, um documento de identidade teu, tá? Comprovante de endereço, se tiver melhor, no teu nome. Se não tiver, provavelmente na autoridade certificadora eles conseguem fazer uma declaração de endereço para ti, tá? Então quanto a isso é tranquilo, não é um documento que vai fazer muita falta para ti. E se tu precisar, principalmente certificado de pessoa física, teus números de PIS ou SEI. Por que é importante tu ter isso? Se tu conseguir o comprovante do PIS ou SEI, melhor ainda, porque nem sempre a gente consegue fazer a consulta na hora, tá? Esses números normalmente precisam para poder fazer a conectividade social do teu funcionário. Então, normalmente, se tu não tem uma empresa e o teu contador precisa que tu faça um eCPF e coloque esses números, eles vão ser necessários para depois vincular o teu certificado com o sistema da Caixa Econômica e poder fazer a transmissão de dados do teu funcionário. Então, se tu conseguir o comprovante do PIS ou SEI, melhor, tá? Isso normalmente do eCPF. Para o CNPJ, além dessa documentação do eCPF, tu precisa levar o contrato original da tua empresa, registrado e original. Não pode ser cópia simples e não pode não ter o registro, não ter o selo do registro dele. Cuidado para não confundir com documentos autenticados, que às vezes tem um selo de autenticação e muita gente leva ele lá na certificadora achando que ele está registrado. Não, cuidado. Sempre ele vai estar lá escrito registro, vai ter um número de folha, um número de registro, alguma coisa assim. Tem que ser registrado, tá? Atualmente, algumas juntas, inclusive, vou falar por exemplo aqui, no estado do Rio Grande do Sul, a junta comercial, ela já está fazendo a chancela digital, tá? Ela não te entrega, se tu faz uma empresa ou se tu cria uma empresa, ela não te entrega mais a folha com o selo. Ela digitaliza esse documento, deixa no sistema e com um código depois tu pode baixar ele e comprovar a veracidade dele. Então se tu levar esse código ou levar mesmo a cópia dessa folha numa autoridade certificadora, eles conseguem baixar ela para poder fazer. Mas se não, sempre lembrando, o documento original, né, o teu contrato original registrado e no máximo uma cópia autenticada do documento com registro, tá? Isso eu estou falando normalmente para empresas privadas, mas se for, por exemplo, tiver uma associação, tiver uma entidade, enfim, pode ser estatuto com a ata de eleição, tá? Para a gente comprovar quem é que assina pela empresa. Sempre lembrando, tá? Quem assina pela empresa é o responsável pela própria empresa na Receita Federal. Isso aí normalmente na hora que tu faz o protocolo já é comprovado ali quem é que está vinculado. Se o contrato ou o estatuto da empresa exigir que tenha uma assinatura em conjunto, aí precisa os outros representantes irem junto na hora para fazer a emissão do certificado. Não dá para fazer separado. O procedimento todo ele é feito na hora, justamente por uma medida de segurança.
Por quê? Aqui eu vou pular um pouquinho uma parte. Na hora que tu vai fazer a emissão do teu certificado, tem alguns requisitos mínimos de segurança que são exigidos justamente para comprovar que tu tá ali e para comprovar a tua documentação. Sempre lembrando, certificado digital, ele é um documento de segurança. A gente tem que ter ética e segurança na hora de preencher ele e de fazer o formulário. Então, todas as autoridades certificadoras vão se cercar do máximo possível de requisitos para poder fazer a emissão. Então, vão tirar tua foto, vão coletar aí sim a tua digital para ficar ali registrado, a tua documentação que a gente comprovou que tem que tem que ser original, e tem que ser dessas pessoas que vão fazer a emissão junto contigo, tem que estar junto porque é tirado a foto de todo mundo, é colocada a digital de todo mundo e vocês vão ter que cadastrar a senha ali na hora. Ninguém pode cadastrar a senha por ti, tá? É tu que tem que cadastrar a tua senha porque tu fica responsável por ela. A tua senha para acessar o certificado digital é o que vai linkar depois e vai abrir no sistema para poder fazer a comprovação da assinatura, tá? Então por isso que é muito importante, no mínimo, lembrando, quem é o responsável na Receita está lá na hora, mas se o estatuto ou o contrato pedir que outras pessoas assinem, tem que ir junto, tá? Isso da parte de pessoa jurídica. Se conseguir também tirar a consulta do CNPJ, que normalmente tira na internet, é bom levar junto. Se precisar algum documento adicional que quiser levar para fazer a comprovação da documentação da empresa, documento demais ali na hora para apresentar para o pessoal nunca é desnecessário. Na dúvida, leva, porque é melhor do que ficar faltando e ter que voltar lá depois, tá? Com isso, tu consegue fazer o teu certificado digital, vai cadastrar a tua senha, tem ali cada autoridade certificadora, tem um prazo diferente para poder fazer a liberação do teu certificado, já vai poder utilizar ele pelo tempo que tu comprou, de 1, 2 ou 3 anos. Certo, pessoal? Então, espero que vocês tenham curtido até aqui, que a explicação tenha sido simples, né? Que não tenha ficado muitas dúvidas. Se ficou alguma dúvida, eu vou deixar o meu contato para vocês, rferreira@safeweb.com.br. Se quiserem também saber mais informações sobre certificado digital ou para poder fazer um credenciamento até para poder emitir certificado digital, podem procurar no www.safeweb.com.br. Tá? Agora vai ter um próximo evento, espero que vocês curtam também aqui da Semana da Transformação Empreendedora. Fica um abraço e obrigado por tudo, até mais!